Seria um dia como outro qualquer, mas havia uma greve com manifestação pública, um comício haveria na Cinelândia. O meu escritório era ali na Cinelândia, na Álvaro Alvim, número 24, nono andar. Então eu fui para assistir ao comício, depois iria para o escritório. Chegando à Cinelândia, vi que o comício não havia, embora houvesse muita gente aguardando, mas não chegavam as lideranças. Daí a pouco começam a chegar alguns tanques descendo a Rio Branco. O povo começou a aplaudir, pensando que eram tanques do governo. Um exército disciplinado estaria apoiando o governo, sobretudo na figura máxima da hierarquia, que é o presidente da República. Enquanto o povo estava aplaudindo, os tanques voltaram os canhões contra o povo. E ele percebeu na hora, e nesta hora começou a vaiar os tanques. E atrás dos tanques havia também soldados com fuzis, metralhadoras e até alguns de baioneta calada. Nesse momento em que o povo começou a vaiar os tanques e a postura, aí eles começaram a evacuar o povo da praça, e era muita gente. E nesse momento, o povo vaiando cada vez mais, dois homens do meio do povo deram tiros e foram correndo ao mesmo tempo, atravessando a Rio Branco, em direção aos portões do Clube Militar. Eu sei que parece que atingiu duas pessoas, uma caiu do meu lado, não sei se morreu ou não, e a outra eu não cheguei a ver, mas vi que caiu mais além. E no momento em que eles cruzaram, os dois homens, percebia-se pelas botas que eles talvez deviam ser militares, mas estava paisana. Quando eles chegaram no portão do Clube Militar, os portões se abriram um pouco e eles entraram, os portões gigantescos, parecendo portões medievais, aí se fecharam, lacraram. A partir desse momento, parece que todo mundo entendeu o recado. O golpe que já vinha sendo suspeitado se comprovou ali para mim e para toda aquela massa humana que estava ali. Quando chego ao meu escritório, já havia muitas pessoas tentando localizar seus maridos, seus filhos, seus irmãos. E aí eu conversei rapidamente com todos, anotei os dados de cada um para eventual habeas corpus ou para tentar localizá-los. E na mesma hora eu fui caminhando, quase correndo, não tinha um táxi, estava um dia meio confuso, e fui ao DOPS. DOPS, ali na Rua da Relação, havia dois bares, um em cada esquina, mais ou menos. Passei pelo primeiro, olhei, observei a entrada do DOPS para ver como estava muito cercado, muito controlado, vigiado. Resolvi passar para o outro bar Dom Juan, que ficava do outro lado. E aí estava no bar Dom Juan, a título de tomar um café, mas mais para observar. Enquanto eu observava, chega o decano dos advogados brasileiros, que era o Sobral Pinto, que todo mundo conhece. Era um líder católico e um jurista muito correto, um homem de muita ética. Então chega o Sobral. Então resolvi, eu vi que ele tentava entrar, e veja bem, ele era um advogado tradicional, muito respeitado, líder católico, advogado do governador, que era, enfim, o chefe de toda a polícia estadual, como o DOPS, subordinado a ele, pois nem o advogado do governador conseguiu entrar. Argumentou, eu vi que ele meio quase que esbravejava. E aí, quando ele foi saindo, eu saí do bar Dom Juan, fui de encontro a ele, conversei com ele, me apresentei, e nós não tínhamos nenhuma relação até então. E aí eu disse a ele, olha, eu vim, mas como vi que o senhor não conseguiu entrar, eu creio que nem adiantava tentar. Então eu penso, estou com vários clientes desaparecidos, eu acho que vou para o escritório fazer habeas corpus. Ainda havia habeas corpus nessa época. Ele falou, faça isso, meu filho, porque é o que eu vou fazer também. E eu vi uma coisa muito indicativa, é de que a maioria eram líderes sindicais
líderes estudantis e até intelectuais. Então, dali eu percebi qual era o recado do golpe que estava em andamento, né? Na praça principal de Duque de Caxias estavam os trabalhadores da Reduc, da FENEME e da FABOR, Fábrica de Borracha Sintética, e outros. Era um contingente que eu calculo que passava de uns 600, 500, 600 trabalhadores. E os camponeses com a sua meia dúzia de espingardinhas. Eles tinham até um esquema para dinamitar a ponte Rio Petrópolis, que levava até a Bahia. Até a Bahia, aonde vinha o Mourão Filho, de lá para cá, marchando para cá. Nós, com a nossa visão, achávamos que podíamos resistir. Se nós tivéssemos dinamitado aquela ponte, não passava tropa nenhuma. Se nós tivéssemos resistido 24 horas, talvez a história do golpe fosse diferente. Havia uma grande reunião do Sindicato da Construção Civil lá no Ministério do Trabalho, 30 mil trabalhadores cercando o Ministério e a gente pleiteando o aumento, né? Em meio a essa negociação, o advogado dos empregadores me chamou de lado, que era uma pessoa até boa e tal. A gente brigava lá, mas briga estritamente no campo jurídico, né? E ele me disse, doutor Zé Oscar, vou lhe avisar uma coisa. O golpe já começou a haver lá em Minas Gerais. Nós temos informação segura, as tropas já estão se movimentando para o Rio de Janeiro e para cá também. Olha, se o senhor quiser salvar Humberto Schettini, que era aquele grande líder sindical a que eu me referi, você manda ele sair rápido daqui, né? Porque eu, no princípio, achei, será que ele está querendo melar aqui a negociação coletiva que nós estamos fazendo? Mas não era, não. Ele era um sujeito até muito bom, sabe? E era verdade, né? Aí eu chamei o Humberto de lado, saímos pelo fundo do Ministério. Se você saísse pela frente, estava lá 30 mil trabalhadores, eles iam cercar o Humberto e ele não ia ter jeito. Aí saiu pelos fundos e tal, e o Humberto aí se mandou aí para esse país, né? E conseguiu escapar. No dia do golpe, estávamos à espera da reação. Primeiro, o Teatro Nacional, à espera da frustrada montagem de grupos populares de resistência, das armas que não vieram, e depois na Universidade de Brasília, até a madrugada de 2 de abril, quando, enfim, se mostrou que tudo estava acabado. Caco era um centro acadêmico, né, de lutas históricas no Brasil, né, desde a luta do petróleo, a ditadura, para fazer o Brasil entrar na guerra contra o eixo, né? Começaram as aulas em março, dia 31 de março, ameaça do golpe. Nós ficamos em vigília no Caco a noite toda, porque havia uma ameaça de botar fogo no Caco, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que depois eles se incendiaram a Uni. E nós passamos a noite velando, tomando conta da faculdade, coisa completamente, enfim, sonhadora, né? Como se nós tivéssemos capacidade de resistir a um golpe que se deu, que se consolidou nessa noite. No dia 1º de abril, os tanques foram para a faculdade, e aí tem uma história que tem um oficial do Exército que foi com o tanque e protegeu e garantiu a saída dos estudantes. Na minha sala do Ministério, eu recebo a visita de 2, 3 sargentos, um deles não falou nada, mas 2 vieram me comunicar que ia acontecer um massacre de estudantes
ali no Caco, pertinho do Ministério do Exército, a Faculdade de Direito da UFRJ, eram cinco homens. Eles estacionaram em frente à faculdade e teriam atirado no povo que estava ouvindo os estudantes das sacadas da faculdade clamando por alguma coisa contra o golpe. Eu imediatamente peguei o que eu dispunha, né, no caso de tropa, de subordinados, e resolvi ir lá. E aí houve uma escaramuça e eles acabaram fugindo. Eu, então, entrei com os meus subordinados, arrombamos a porta e a cena foi uma cena que a gente não esquece, né? Caídos nas escadas, estudantes sufocados. É muito interessante que algumas das moças que hoje são do grupo Tortura Nunca Mais, diretoras e tudo, que gente corajosa, né? Até hoje lutando aí. E eram bombas de gás lacrimogêneo lá dentro. E nós nos abaixávamos, rajadas de metralhadora. E, de repente, parou um silêncio. E nós, sem saber o que tinha acontecido, de repente entra o Ivan Cavalcante Proença, né? E nos orienta que a gente saísse em grupos de 5. Né? Nós não sabíamos quem era essa pessoa, né? E cerca de 200 estudantes foram salvos daquele massacre graças à coragem do Ivan. Eu voltei para o Ministério do Exército, olhei, quer dizer, mandei fazer uma verificação em volta, se não havia esses, agora posso dizer, esses inimigos, né? E voltei para o Ministério do Exército para a minha função. Eu cheguei ali, fui imediatamente preso e já tinha ido um tenente da guarda ali da Casa da Mãe, já tinha ido lá dizer que eu cheguei atirando nas forças que queriam, os golpistas, que eles achavam que eram as forças restauradoras da democracia e tal.